Tem uma coisa que a gente nunca questiona: o espelho. Desde que você se entende por gente, o espelho é a prova mais imediata de que você existe, de que você está aqui, de que o mundo ao seu redor é real. Você se olha e ele devolve exatamente o que você é, sem filtro, sem atraso, sem interpretação. É uma das poucas certezas absolutas da experiência humana. Então, o que acontece quando o espelho mente? O que acontece quando você está de pé na frente dele, com a cabeça ereta e o reflexo, o seu reflexo, está com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse te observando, como se estivesse curioso? Esse é o relato Nebula 5, o último da nossa série. E se você acompanhou todos os outros até aqui, já sabe que nesse prédio as coisas não terminam quando parecem ter terminado. Esse aconteceu 3 dias depois da mensagem na sala de reuniões. Talvez devessem ter saído quando foram avisados. O Paulo trabalha no setor de logística há 4 anos. É um homem de poucas palavras, prático, do tipo que resolve problemas sem fazer drama. Quando eu pedi para ele me contar o que havia acontecido, ele ficou um momento em silêncio, não de hesitação, mas de quem está organizando as palavras com cuidado, porque quer ser preciso, quer que eu entenda exatamente o que aconteceu sem exagero e sem diminuição. Naquela noite de novembro, 3 dias depois do episódio do projetor, Paulo estava encerrando o turno. Eram quase 5h15 da manhã, aquela hora estranha em que a madrugada ainda não acabou, mas a manhã já começa a clarear nas bordas do céu lá fora. Ele havia terminado os relatórios, desligado o computador, pego o casaco. Antes de descer, parou no banheiro do térreo. O banheiro masculino do térreo é um daqueles ambientes completamente funcionais e completamente sem personalidade. 3 pias, 3 espelhos sobre elas, 3 cabines, piso de cerâmica branca, iluminação de LED fria e intensa. O tipo de lugar que você entra, faz o que precisa fazer e sai sem ter nenhuma memória específica de ter estado lá. Paulo entrou, foi até a pia central, abriu a torneira e começou a lavar o rosto. A água estava fria. Ele se lembrou especificamente disso. Lavou o rosto, passou as mãos molhadas no cabelo e quando ergueu a cabeça para se olhar no espelho, para fazer aquela verificação automática e inconsciente que todo mundo faz antes de sair de um banheiro, viu o reflexo. Estava errado, não drasticamente errado, não de um jeito que saltasse aos olhos de imediato como algo impossível. Era sutil, quase gentil na forma como se apresentou, como se o que quer que estivesse do outro lado do espelho soubesse que um choque muito grande quebraria o momento antes que ele pudesse ser completamente vivido. A cabeça do reflexo estava levemente inclinada para o lado direito. Paulo estava com a cabeça perfeitamente ereta. Ele tinha certeza absoluta disso porque a sensação física de manter a cabeça ereta é inconfundível. Você sente o peso distribuído, sente o equilíbrio. Ele estava olhando diretamente para frente, pescoço reto, e o reflexo estava com a cabeça inclinada de lado como um cachorro que ouve um som estranho, como alguém que está examinando algo com atenção. Ele ficou completamente paralisado. Me disse que o primeiro impulso foi racional. Pensou que estava com sono, que a percepção estava distorcida, que havia algum problema com a planicidade do espelho, criando uma ilusão de ângulo. Então piscou. O reflexo voltou ao normal. Cabeça ereta, postura correta, a imagem que deveria estar lá desde o início. Paulo ficou parado por um tempo que ele não soube precisar. Disse que pode ter sido 10 segundos ou 2 minutos, o tipo de intervalo que o cérebro em estado de choque não consegue medir com precisão. Depois saiu do banheiro. Foi até a recepção do térreo onde havia um colega e disse apenas: "Preciso que você venha comigo." Os dois voltaram ao banheiro juntos. O espelho estava normal. Reflexos corretos, superfície regular, nada fora do lugar. Paulo ficou na frente dele por um longo momento, movendo a cabeça para todos os lados, procurando qualquer distorção, qualquer ângulo que recriasse o que havia visto. Não havia nada. Então o colega chamou atenção para o ralo. O ralo da pia central, a pia onde Paulo havia lavado o rosto, estava tampado. Não com a tampa original de metal que normalmente ficava encaixada ali. Estava tampado com papel. Papel dobrado com cuidado em camadas, formando uma forma que os dois ficaram olhando por um momento antes de reconhecer. Era um rosto. Não um rosto assustador. Não uma caveira. Não nada que fosse imediatamente classificado como ameaçador. Era um rosto simples, quase infantil na forma como havia sido dobrado. 2 vincos para os olhos, um vinco menor para o nariz, uma dobra curva para a boca. Como um origami rudimentar feito por alguém que estava com pressa ou por algo que ainda estava aprendendo como as expressões humanas funcionam.
Nenhum dos dois havia entrado naquele banheiro antes de Paulo naquela madrugada. O registro de câmera da entrada do banheiro confirmou. Ninguém havia entrado desde as 22h do dia anterior. Quando eu reuni todos os 5 relatos e os coloquei lado a lado pela primeira vez, percebi algo que não havia percebido enquanto coletava cada um separadamente. Há uma progressão. O relato 1 foi silencioso. Uma cadeira que girava sem fazer barulho, sem deixar mensagem, sem interagir com ninguém diretamente. Uma presença que apenas existia, que se manifestava quando ninguém estava olhando e deixava apenas um resultado físico para ser encontrado. O relato 2 foi uma voz. Uma comunicação. Ainda indireta, ainda através de um equipamento, ainda mantendo uma distância. Mas havia palavras. Havia uma instrução. Algo queria ser ouvido. O relato 3 foi diferente de todos os outros. Não havia ameaça, não havia instrução. Havia apenas presença. Uma presença que cheirava a flores e que, dependendo de como você interpreta, pode ser a única coisa boa nessa história inteira. O relato 4 foi uma mensagem direta. Sem ambiguidade, sem subtexto, sem espaço para interpretação. Saiam agora. Projetada numa tela para ser lida. Uma comunicação clara, urgente, quase desesperada. E o relato 5 foi o único em que algo olhou diretamente para uma pessoa. Não uma cadeira se movendo. Não uma voz no interfone. Não um cheiro no ar. Não palavras numa tela. Um olhar. Direto, pessoal, íntimo, da forma mais perturbadora possível. Através do reflexo, através da única superfície que a gente usa para se ver a si mesmo. Como se o que quer que esteja nesse prédio tivesse passado os últimos meses se aproximando. Testando. Aprendendo. Ganhando confiança ou perdendo paciência. Ainda não sei qual das duas. Paulo pediu transferência para o turno diurno 2 semanas depois daquela noite. O pedido foi aprovado sem perguntas. O RH já havia recebido pedidos similares de outros funcionários do turno da madrugada nos meses anteriores. Ninguém fazia conexão oficial entre os pedidos e os relatos. Era mais fácil assim. Era mais confortável para todo mundo fingir que eram coincidências, decisões pessoais, preferências de horário. O banheiro do térreo foi reformado em dezembro. Novos espelhos, novo piso, nova iluminação. A justificativa oficial foi manutenção preventiva programada. Eu assinei o memorando de aprovação do orçamento. Não perguntei se alguém havia pedido a reforma por outros motivos. Não queria saber a resposta. Hoje é março. O turno da madrugada continua funcionando. Outros funcionários, novas equipes, pessoas que não sabem o que aconteceu aqui ou que ouviram versões diluídas, sem detalhes, sem os elementos que fazem essas histórias serem o que realmente são. A cadeira da sala de servidores ainda está lá. Ainda gira. Ainda está de frente para a porta quando chegamos de manhã, independente de como a deixamos na noite anterior. Paramos de tentar entender. Paramos de reposicioná-la. Deixamos ela virada para a porta agora, como se fosse uma cadeira de recepção para algo que não tem nome. Às vezes, quando estou sozinho naquele andar no final do expediente, antes de a equipe da madrugada chegar, eu passo em frente ao banheiro do térreo e não entro. Vou até o do segundo andar, que fica do lado de cá do corredor, longe da copa onde cheira a flores às 2h30 da manhã. Não é medo, eu me digo. É só hábito. Mas às vezes, quando estou no elevador descendo para o estacionamento e as portas estão fechando, eu vejo meu reflexo no metal polido da porta. E fico um segundo a mais do que deveria verificando se ele está com a cabeça na posição certa. Até hoje. Sempre.